Olá pessoa, eu sou Alexandre Magalhães e hoje nós vamos tratar de uma das figuras mais extraordinárias da contemporaneidade. Sim, estou falando de Slavoj Žižek. Eu considero que Slavoj seja hoje um dos intelectuais mais ativos e extraordinários vivos. Isso porque Slavoj não se furta a dar opiniões e a tentar interpretar a realidade em que nós vivemos sob os mais múltiplos aspectos. Ou seja, independente do tema que você pesquise, independente da realidade pela qual nós passamos, Slavoj tem um texto, Slavoj tem um palpite, Slavoj tem um posicionamento rebelde, revolucionário, para te colocar a par ou para te incomodar para que você pense a respeito. Porque sim, Slavoj incomoda. Na verdade, em todas as entrevistas que eu já assisti até hoje de Slavoj, não houve uma em que não haja um mínimo de perturbação. Seja pelos tiques nervosos que ele tem, seja pelas ideias completamente fora da casinha que o tempo todo ele constrói. Inclusive, eu conheci Slavoj a partir de uma das entrevistas que ele deu aqui no Brasil. Acho que ele já esteve no Brasil umas 2 ou 3 vezes e desde então eu não consegui mais parar de acompanhá-lo, tanto no viés da filosofia, quanto da sociologia ou da psicanálise, porque ele consegue invadir e ser genial em todas as áreas a que ele se propõe. Então, vá conhecer Slavoj Žižek, compensa, é um dos nomes mais extraordinários desse tempo, né? É divo, compensa. Bom, a minha proposta nesse momento é discutir com você alguns dos conceitos ou das ideias mais geniais dele para você revisar a sua maneira de conceber seus textos, articular a sua argumentação e colocar aí na sua redação. Vamos lá? Primeira grande ideia, paralaxe. Slavoj traz essa ideia numa das primeiras publicações dele para discutir sobre ponto de vista ou ponto de referência, que já é uma ideia para lá de batida dentro da física, provavelmente você já teve contato com ela em algum momento, para entender que não existe verdade ou não existe uma construção absoluta sobre coisa alguma. Ou seja, tudo a que nós temos acesso nada mais é do que a construção de uma ideia a partir de um ponto de vista. Ou seja, se você hoje associa determinada realidade ou determinada teoria como verdade ou como mentira, ou entende um determinado campo como insolúvel, intragável ou, na maioria das vezes, sem uma resposta, é porque talvez você não tenha encarado sob o ponto de vista mais adequado. Então, na verdade, outros teóricos já tinham trazido essa concepção, como Jacques Derrida, que é uma figura que eu já explorei algumas vezes, exploro vez ou outra, para dizer que tudo nada mais é do que um ponto de vista, e Slavoj dá um refresco nessa concepção, para considerar que tudo nada mais é do que fruto dos pontos de referência sob os quais você observa a realidade. Mude o ponto de referência, você observa a realidade de outra forma. Ora, dentro da física, um ponto só é estático ou dinâmico dependendo do seu ponto de vista, não é não? As árvores estão caminhando se você está dentro do carro e o carro está caminhando se você está junto com as árvores, não é mais ou menos assim? Então, mude o ponto de referência, mude paralaxe. Então, um olhar em paralaxe, segundo Slavoj Žižek, é fundamental para que nós consigamos, talvez, encontrar perspectivas mais esclarecedoras sobre o mundo, renovar pontos de vista dentro da ciência, da filosofia, vamos dizer, revigorar a visão sobre a política, recuperar a possibilidade de pensar uma realidade já à beira do caos e do abismo. Então, se hoje, para inúmeros contextos, há tanta dificuldade de encontrar respostas, talvez seja porque nós não conseguimos ainda olhar para essas realidades do ponto de vista certo. Ou não conseguimos, talvez, sair do carro para ver que ele se movimenta, ou talvez entrar no carro para tentar perceber as árvores caminhando, como nós fazíamos quando éramos crianças.
Então isso inclusive cabe nas redações toda vez que você for discutir sobre a dificuldade de olhar para uma determinada realidade sob outro ponto de vista. Numa época então em que nós vivemos dentro de polarizações políticas, tentar encontrar outros lados a partir dos quais seja possível observar a realidade, nossa, é fundamental, principalmente para uma época em que nós precisamos urgentemente repensar os nossos modos de vida, repensar a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, com o planeta, com a vida, não é? Então, é preciso que nós desenvolvamos, digamos assim, um olhar em paralaxe para recriar a nossa experiência com a vida, com os dilemas que nela se inserem, com o próprio planeta. Então, paralaxe é, digamos assim, uma resposta para os dilemas da vida contemporânea. Entendido? Bom, outra questão que Slavoj coloca, e eu acho que essa concepção da paralaxe que eu acabo de discutir vai ser a única otimista, porque todas as outras são ladeira abaixo, é a de que nós vivemos no século XXI o fim da utopia construída nos séculos anteriores. Vou explicar. Bom, digamos que ao longo do século XVIII, XIX, XX, nós imaginamos um futuro extraordinário. Nós sonhamos muito, convenhamos, né? Ao longo do século XVIII, pelo século das luzes, nós sabemos que houve a projeção de liberdade, de um senso de democracia e de igualdade, a perspectiva de um mundo regido pela ciência, de um mundo regido por uma estrutura de poder que fosse mais justa, ou seja, por um esclarecimento intelectual que ultrapassasse os arcaísmos do poder estabelecido sob, vamos dizer, abusos e violência. Da mesma forma que ao longo do século XIX e XX, as guerras e os períodos de calamidade nos trouxeram a esperança de uma construção mais, vamos dizer, confortável, amparada pelo modelo neoliberal, até porque a promessa do modelo neoliberal é de oferta de conforto, oferta de estabilidade, de ascensão social, não é? Da mesma forma que no século XX brotam as democracias contemporâneas. E nossa, como nós sonhamos com as democracias, defendemos democracias, né? A ponto de nós brigarmos arduamente por elas no Brasil, inclusive, para que elas trouxessem para nós a tão sonhada cidadania e todas as benesses que ela poderia nos oferecer. E olha que beleza tem sido o século XXI, hein? Tudo desabando. Praticamente todos os sonhos projetados ao longo dos 3 últimos séculos, ou até outros anteriores a esses 3 últimos que eu mencionei, não vingaram. Todos os nossos sonhos fracassaram. Não conseguimos estabelecer uma base de uma democracia justa, ruiu tudo. Direitos democráticos dentro de uma pauta de cidadania que oferecesse saúde, educação, segurança pública, dignidade. Onde? Você tem? Ou você vira do avesso para conseguir conquistar por si mesmo, ou o modelo democrático não te oferece isso. As benesses do modelo neoliberal não chegaram para todos, é um modelo cada vez mais segregacionista e injusto, desequilibrado, extremamente desequilibrado. Da mesma forma que nós não vimos também a iluminação da ciência sobre o mundo, nós estamos tendo que convencer as pessoas de que a Terra não é plana, gente. Acreditávamos que no século XXI nós estaríamos andando de carros voadores e que o mundo estaria finalmente equilibrado dentro de uma pauta de ciência. E nós estamos tendo que convencer as pessoas a tomar antibióticos e a considerar que a Terra seja esférica. Olha o ponto a que nós chegamos. Então, vamos dizer que o século XXI é marcado pelo fim das utopias e por um afundamento em frustrações. Boa parte das nossas crises, do nosso ódio, da apatia política, da descrença com o voto, dessa, vamos dizer, ranço, posso dizer ranço, dá certo? Dessa, vamos dizer, né, asco com a estrutura de sociedade em que nós estamos hoje, se dá mesmo pela frustração absoluta com tudo que foi construído até então. Porque parece que nenhuma das promessas
que foi articulada, nenhuma das profecias construídas ao longo de todo esse período foi válida, foi tudo uma mentira. Nós fomos enganados durante todo esse período e toda a base que foi sustentada até aqui tem ido por água abaixo. Nós estamos vivendo num cansaço profundo. Sempre me lembro de um poema do Álvaro de Campos, denominado Cansaço. O que há em mim é um profundo cansaço, não disso nem daquilo, mas o cansaço em si mesmo, e eu reproduzo esses versos na minha cabeça continuamente, porque é a sensação que me toma constantemente. Não é o cansaço físico, mas um cansaço moral dessa época em que nós estamos, porque parece que todas as ideologias finalmente estão mortas, porque todos os sonhos e as profecias que nos venderam morreram e não há absolutamente a possibilidade de defender mais nada. Porque as pessoas, inclusive, que deveriam estar nos ajudando na defesa dessas grandes ideias, das luzes do século XVIII, da democracia do século XX, parece que ou também estão cansadas ou já estão mortas. No século XVIII, sim, né, já estão mortas, mas os grandes intelectuais parece que estão já frustrados antes de mim e não há mais por onde buscar saídas. Então, nós nos vemos cada vez mais fechados nessa desesperança gigantesca em relação ao que tem se desenvolvido como sociedade. Slavoj acaba de publicar uma obra chamada A Coragem da Desesperança, em que ele traz uma máxima que me marcou muito, inclusive, sobre o aprofundamento das crises sistêmicas da contemporaneidade. Ele diz que, na maioria dos casos, quando nós vemos uma luz no fim do túnel, a tendência é que seja muito mais um trem vindo na nossa direção do que uma promessa de saída. E de fato, tem havido um colapso cada vez maior, na medida principalmente em que essas profecias dos séculos anteriores fracassam. E a frustração produz cada vez mais polarização política, cada vez mais ódio, cada vez mais revolta, cada vez mais indiferença, cada vez mais apatia, e nós nos desintegramos cada vez mais como sociedade. Olha o perigo do colapso completo a que nós estamos sendo jogados. Isso me leva para um terceiro conceito do Slavoj. Slavoj fala do ponto zero. Slavoj comenta que nós estamos chegando num determinado estado de sociedade, num ponto apocalíptico, e eu tenho usado a palavra apocalipse mais do que qualquer outra nesse período bizarro, surreal em que nós estamos, em que as crises não são mais separáveis, para que nós analisemos uma a uma e para que nós entendamos as raízes que estão levando a cada uma delas. As crises são conjunturais, estão todas entrelaçadas entre si e são sistêmicas, ou seja, elas abraçam múltiplas realidades. Nós vemos estados fragilizados, nós vemos modelos econômicos entrando em completa ruína, nós vemos o ecossistema entrando em completo colapso a partir de uma ação econômica destrutiva há séculos, nós vemos o modelo bioético ruindo pela fragilidade moral de uma sociedade que já não sustenta sua própria estrutura coercitiva e institucional, nós estamos acompanhando colapso. Ou seja, nós estamos cercados de cavaleiros do apocalipse pisando sobre as nossas cabeças e nós não sabemos qual é a bendita porta do inferno que foi aberta, que deixou esses senhores escaparem, né? Para nos esmagarem, para nos pisotearem cada vez mais. Porque como a crise se avoluma de múltiplas formas, multifacetada, o combate a uma ou a outra de forma isolada acaba não surtindo efeito. No ano de 2020, a crise mais significativa, sem dúvida, é a crise do sistema de saúde.
E não dá para entender a crise do sistema de saúde de forma isolada, sem entender junto uma crise diplomática, né, vinculada ao fluxo de pessoas e ao descontrole nesse fluxo de pessoas na circulação do vírus, sem entender a dificuldade da questão migratória, que já vinha sendo problemática antes com a guerra na Síria. Não dá para entender a questão sem pesquisar ou analisar a questão econômica e as brigas vinculadas a ela, sem entender a fragilidade dos estados, a ascensão dos estados totalitários que fragilizaram os modelos políticos, bem como a crise sanitária no próprio sistema de saúde, a crise bioética e a fragilidade na pesquisa. Isso só para citar alguns dos pontos, alguns vinculados à crise do Covid-19. Para vocês terem uma noção de como a situação está entrelaçada a um nível dentro de todos os temas, de todos os problemas, de todas as causas que a gente estuda, que não dá para você desmembrar para gerar as análises da forma como esse ponto zero de colapso integra os fatores e dificulta qualquer processo de observação. Daí Slavoj mencionar a necessidade dessa paralaxe, de você pegar pontos de referência distintos, observar de distâncias diferentes para conseguir tentar entender os problemas, mas tem ficado cada vez mais difícil. Quanto mais, digamos, cavaleiros do apocalipse surgem sobre nós, né, pisando nas nossas cabeças, esmagando as nossas esperanças, mais difícil fica gerar análises sensatas, quiçá chegar próximo de uma saída, de uma resposta, do vislumbre de talvez sobrevivência, né? Bom, para além das crises sistêmicas, Slavoj coloca uma causa que talvez seja uma das mais marcantes e que eu considero, sim, uma das mais coerentes entre os vários teóricos que comentam sobre esse aspecto de risco em que a gente está, né? O Rick Beck também fala de uma sociedade global de risco e o Slavoj desse ponto zero. Uma das razões mais fortes que a maioria deles comenta é da perda dos estados, da fragilidade dos estados, da forma como os estados nacionais estão entrando em colapso. E uma das provas de que esses estados nacionais estão entrando em colapso é a perda de elasticidade das economias. Então, comecem a analisar, não sei se vocês percebem, que o modelo econômico capitalista em que todos nós estamos inseridos entra em colapso de tempos em tempos. É natural que ele entre em colapso. Na verdade, é esperado que ele entre em colapso. Digamos que os colapsos econômicos, tais como aconteceram nos anos 30, nos anos 80, são um fator de renovação do modelo. Pense o sistema capitalista similar a um ecossistema do cerrado. Principalmente para quem vive em Minas, sabe que os incêndios no cerrado são fundamentais para que determinadas sementes germinem. É assim o capitalismo. Nós precisamos de incêndios periódicos para que determinadas sementes germinem e o sistema consiga se renovar. Então, de tempos em tempos, o sistema entra em colapso e se renova, se reconstrói. As duas maiores crises econômicas pelas quais o mundo inteiro passou, como a crise de 29, né, a crise dos anos 30 e a crise dos anos 80, vinculada à geopolítica do petróleo, foram momentos assim de colapso, incêndio e ressurgimento. Mas olha só, nós entramos numa nova crise dessas em 2008. Nós estamos em 2020. Até agora não há perspectiva de o Brasil sair dessa crise. E eu diria para vocês que nos próximos anos nós não temos nenhuma chance de escapar dela. Da crise de 29, em 1930 e poucos já, 38, 39, o mundo todo já se viu livre da crise. Nós já passamos os 10 anos, a marca dos 10 anos de crise. Nós já passamos 12 anos na crise e até agora nem perspectiva. O que fazia sempre com que a elasticidade do modelo econômico fosse recuperada. Estados fortes.
Sabe o que recuperou, por exemplo, a estrutura da economia de 29? O Estado norte-americano, New Deal. Sabe o que recuperou a economia brasileira nos anos 80? O Estado brasileiro, com o Plano Real, por exemplo, ou com a privatização das empresas. Que Estado nós temos hoje para nos recuperar? A situação é tão feia que nós estamos dentro de um modelo pandêmico e as pessoas têm medo de um sistema econômico entrar em colapso com 15 dias de paralisação econômica. E não sei o que passa pela cabeça da maioria das pessoas, mas elas entendem que o Estado não consegue segurar as pontas por 15 dias. 15 dias. Porque o Estado em que elas vivem, o Estado, a União, o governo pelo qual elas são regidas, é tão incompetente e frágil que não consegue segurar as pontas da estrutura econômica por 15 dias. E acreditam que em 15 dias, um mês de paralisação do comércio ou das atividades econômicas já representa o colapso do modelo econômico. Vejam só. Vejam que ponto nós chegamos de fragilidade do Estado. E olhe bem que os apoiadores dessa ideia de que a economia deve entrar em colapso em um mês de paralisação são apoiadores do próprio Estado, ou seja, são pessoas que, mesmo apoiando o governo, não acreditam que esse governo seja capaz de segurar a economia por 15, 30 dias. Porque sabem, acredito que saibam, intuitivamente sabem, que o Estado que elas apoiam é tão débil, é tão frágil, é tão incapaz, é tão incompetente que deixaria a economia morrer em um mês de paralisação das atividades econômicas. Então, nós temos vivido boa parte dessa fragilidade das crises ou da fragilidade da própria economia e a perda da elasticidade do modelo neoliberal, do modelo capitalista, pela perda dos estados fortes. Se vocês quiserem aí recuperar no tempo outros múltiplos teóricos que falam da importância de estados fortes, comecem a ler os absolutistas. Vão ler John Locke, vão ler Thomas Hobbes, vão ler Nicolau Maquiavel, que vocês entendem o que de fato representa um estado forte. Eu sei que são homens de outros tempos, mas o que eles teorizam a respeito da importância do Estado é basicamente a mesma coisa que diz respeito à realidade que nós vivemos hoje. Sem estados fortes, sem condição de vida em qualquer sociedade, Infelizmente. E nesse processo, infelizmente, boa parte das pessoas não tem habilidade de análise, perdem a habilidade de percepção política, de percepção social, e nós vamos para outro conceito, que é a base da despolitização e da personificação das contingências históricas. Slavoj comenta bastante que nós estamos numa época em que a habilidade de análise política, a habilidade de análise histórica acabou se perdendo, principalmente a habilidade de análise contingencial. Essa mega análise que eu falei sobre pontos de vista vinculados à crise, às múltiplas contingências que a compõem, a maioria não tem a mínima habilidade de produzir. E o que fazem com isso? Personificam a crise. Coloca-se a culpa em uma figura, em uma liderança política, e essa figura, eleita agora Judas, torna-se a responsável por todos os problemas. Nisso, nós tiramos o foco do real problema e deixamos de combater o que de fato precisaria ser combatido. Há quanto tempo nós estamos fazendo isso no Brasil, hein? Há quanto tempo presidentes da República são nomeados os responsáveis pelas crises, em vez de analisar as contingências históricas, econômicas, legais e de justiça que conduzem às crises? Uma hora é fora Dilma, outra hora é fora Temer, outra hora é fora PT, Agora é ele não. E nisso, boa parte dessas interpretações cegas deixam de analisar que o problema não é nenhuma dessas figuras políticas eleitas como Judas para serem malhadas em praça pública. O problema é muito maior ou mais complexo do que uma representatividade política.
Enquanto você personifica o problema e considera que a culpa seja da liderança que você colocou lá, porque sim, você colocou lá por voto ou por negligência, nesse momento você se perde de todos os outros fatores que fazem parte dessa formação histórica, ou dessa formação contingencial, ou da crise sistêmica, e deixa que os outros monstros, os outros cavaleiros do apocalipse ganhem terreno e semeiem o caos, porque estão semeando o caos. Então, essa personificação da contingência política tem sido o maior erro dessa época. É a maior fonte da ignorância profunda desse período, de uma gente acéfala, incapaz de analisar a história e de entender os momentos dos quais participam. Incapazes de analisar o cenário político, econômico e social de forma realmente séria e resolvem, ao longo desses processos, só levantar as pedras e atirar na figura mais fácil que tiver na mira. Nisso, nós retardamos a solução de boa parte dos problemas que nos afligem, tornamos as crises ainda mais profundas, cavamos a nossa própria sepultura e de todos os que estão à nossa volta. Vamos dizer, o maior dos problemas com os quais nós vivemos. Bom, e antes de eu ir para o último dos conceitos, eu peço para você deixar um likezinho nesse vídeo, para você se inscrever nesse canal, se você não quiser me matar até esse momento, com a minha revolta profunda, para você compartilhar com seus amigos, caso eles estejam precisando ouvir a palavra de Slavoj Žižek, ok? E nós vamos aí para o que Slavoj comenta sobre os momentos revolucionários dessa época. Slavoj comenta que essa movimentação política desse período nada mais é do que um orgasmo social, de gente empolgada que goza e esquece o que está fazendo. Ou seja, nós estamos vivendo no Brasil, inclusive desde 2013, muita empolgação política, de gente que gosta de ir para a rua, que gosta de vestir a bandeira, de pintar a cara e de tirar selfie e postar que está fazendo política. E isso, nem de longe, na visão do Slavoj, é política de fato. Isso é só um orgasmo político, um orgasmo ideológico. Que, na verdade, é uma descoberta de boa parte das pessoas, tardiamente, de que elas fazem parte de uma democracia. E nessa descoberta há uma tentativa de gerar resultados. Como é uma descoberta tardia, há muita empolgação. Por isso que Slavoj usa a ideia do orgasmo, que é muito excitante. As pessoas estão muito empolgadas. Então elas querem fazer tudo. Manifestar sobre todas as ideias, brigar por todas as pautas, serem ativistas em todas as direções. Você sabe a quantidade de ativista de rede que tem, a quantidade de político de Twitter que aparece por aí, de gente que acha que está fazendo política o tempo todo assim. E nesses momentos não há de fato uma satisfação social, ou resultados positivos, ou mudanças políticas reais. Ou como Anthony Giddens comenta, da Escola de Chicago, o que existe no meio disso são movimentos capilares nessa empolgação. É briga, 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 briga na superfície, mas que não alcança a derme dos problemas sociais. É raso, é sempre raso. Não alcança nenhum tipo de resultado. Então, nós não estamos, na verdade, fazendo política nos últimos tempos. Não há mais movimentos sociais nos últimos tempos. Há orgasmos ideológicos. Slavoj chega a ser um pouco otimista em relação a esses orgasmos. Ele diz que, com o tempo, não sei com quanto tempo, esses orgasmos podem se transformar em movimentos autênticos, quando as pessoas entenderem de fato o que é fazer política. Não sei quanto tempo vai levar, mas ele diz que uma hora chega. Vamos ver, Mas por enquanto não vimos nenhum resultado. Estamos aí nas ruas batalhando contra a corrupção, tentando tirar ou colocar políticos honestos e olha, a lama em que nós estamos mergulhados até esse momento, Não conseguimos resultado nenhum. Então, Slavoj bate na nossa cara, espera voltar e bate de novo, Com essa visão política devastadora,
Ele menciona, inclusive, que ninguém dessa época pode passar sem assistir Clube da Luta. Aconselho a assistirem, caso não conheçam. Slavoj é fissurado em cinema, é um cinéfilo de carteirinha. Clube da Luta é o filme preferido dele. É um dos meus preferidos também. Coloque aí na sua meta de filmes para assistir. E Clube da Luta traz um pouco das ideias dele sobre o sistema. Compensa. Assistam as entrevistas dele. Há muitas aí no YouTube, entrevistas que ele deu para o Roda Viva, o programa da TV Cultura. Há muitos textos dele na internet, muita coisa legal. A visão dele é surreal. É um cara genial, um cara que merece ser lido, ok? Espero ter ajudado, espero ter quebrado a casinha e feito vocês repensarem a vida em paralaxe. Até a próxima. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that